Olá a todos, muito boa noite. Saudações a todos. Uma grande honra para mim, para nós, em nome de todo o coletivo da Biblioteca, ter-te aqui hoje nesta aula número 2 do nosso workshop. Hoje vamos dar continuidade ao tema, né, que vamos falar especificamente sobre propósito, empreendedorismo e propósito. Vamos viajar nestas nuances do propósito e entender os conceitos por trás do, de propósito e por que é que você deve ter um, como é que você pode viver o seu propósito. Na aula passada, nós trabalhamos conceitos relacionados ao empreendedorismo como um todo. Definimos o que era empreendedorismo, onde dizemos que empreendedorismo empreender, ou seja, o empreendedorismo tem a ver com o processo de identificar oportunidades, manifestado em forma de problemas, desenvolver soluções àqueles problemas e disponibilizar em forma de produtos ou serviços para as pessoas que eventualmente sejam passadas por aqueles problemas manifestados em forma de dor, necessidade, medo ou desejo. Isto é empreendedorismo. É você identificar oportunidades no mercado, desenvolver soluções e vender tais soluções. Falamos também na aula passada sobre os tipos de empreendedorismo, quando nós analisamos empreendedorismo social, rural, empreendedorismo verde, empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo. Falamos de empreendedorismo tradicional, empreendedorismo industrial. Também oferecemos insights de como é que você pode identificar o tipo de empreendedorismo mais apropriado para você. Se és aquela pessoa que é voltada para aspectos relacionados à área rural, talvez seria apropriado investir em empreendedorismo de apicultura, piscicultura, agricultura, pecuária e assim sucessivamente, atividades ligadas ao campo. Uma outra maneira que nós vimos, uma outra coisa que também vimos é que empreender demanda desenvolver determinadas características. É preciso desenvolver um mindset de empreendedor. Oferecemos aqui ou trabalhamos algumas características que são inerentes aos empreendedores, que têm a ver com resiliência, inovação, capacidade de, ou a disponibilidade de se colocar a riscos. Todas essas características são inerentes ou que os empreendedores devem cultivar. Depois falamos das responsabilidades sociais do empreendedor. Aqui nós falamos que o empreendedor é responsável por criar empregos e empregabilidade, falamos de fomento ou criação de economia de mercado. E hoje, o que é que nós vamos discutir especificamente na aula de hoje? O objetivo desta aula é ajudar-te a entender o que é propósito, tipos de propósito, como encontrar o seu propósito, como viver e monetizar o seu propósito, talentos e habilidades. Então, dentre tantas coisas que falaremos aqui hoje, eu penso que você preste atenção a como é que vamos responder a essas questões. Propósito, tipos de propósito, como encontrar o seu propósito, como monetizar o seu propósito. Então, sem mais delongas, vamos avançar para o ensaio de hoje. Vamos entender propósito, que é isto de concreto. O que significa propósito? Por que é que este termo em particular é empregado? Vamos entender propósito como a centelha ou aquela justificativa por trás das nossas atividades, das nossas ações, das nossas atitudes. Tudo que justifica o porquê de estarmos a fazer determinada coisa, podemos entender de maneira geral como propósito. Ou seja, não importa o que estiveres a fazer, seja coisa boa ou má, mas muito sinceramente esperamos que tu estejas a fazer coisas boas. Vamos entender aquilo como propósito, ou seja, algo para reter aquilo seguinte, se possível anote.
Propósito é a justificativa por trás das tuas atitudes. Essas atitudes podem ser as tuas escolhas, crenças, valores, enfim, pode ser tudo que vem por trás, tudo que vem tem como objetivo justificar o que você faz, deve entender isso como propósito. E quando a gente leva propósito para uma outra escala, sobretudo na escala propósito de vida, estamos a falar que é a razão de existir, a razão de viver, é a justificativa de por que você está a viver neste mundo, tendo as experiências que tens, fazendo as escolhas que fazes, conhecer as pessoas que conheces, tudo isto, quando justificado, o que justifica isso é o propósito de vida. Então, aqui algo para reter é o seguinte: o que é propósito? Propósito é a justificativa por trás das nossas atitudes, quer sejam elas crenças, valores e assim por diante. O propósito de vida é a justificativa do porquê estarmos vivos, tendo as experiências que temos, conhecendo as pessoas que conhecemos, fazendo as escolhas que fazemos e assim por diante. Isto é propósito de vida. Então, que fique bem clara a diferença entre propósito e propósito de vida. Propósito é generalista, é a justificativa por trás das coisas, das nossas atitudes. Propósito de vida é a justificativa do porquê existirmos, de estarmos a ter as experiências que temos. Depois temos a questão que é importante aqui entendermos. Por que ter um propósito de vida? Será que se eu não ter um propósito de vida, vou deixar de ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa entregue a alguma coisa grandiosa? Olha, antes de responder a essa pergunta, é importante entendermos que o propósito de vida vai te ajudar a ter mais um senso de compromisso, porque vai te dar um senso de significado à sua existência. Então, quando você tem um propósito de vida, passas a existir de maneira mais consciente. Você sabe que as suas atitudes têm um fim. Você sabe que não importa o que aconteça, tua existência é única. És um ser humano único, experimentando coisas únicas, e simplesmente você justifica a que ponto essas coisas interferem a vibração do teu eu existencial. E aqui é importante retermos isso. E quando você tem um propósito, muito podes contribuir consigo mesmo com os outros e poder crescer nessa jornada rumo à conquista daquele significado por existir. E, assim, em síntese, por que ter um propósito, podemos dizer que é importante ter um propósito para, porque o propósito dá, é importante ter um propósito de vida, porque o propósito dá direcionamento e foco. Ou seja, quando você tem um propósito de vida bem definido, já não te deixas distrair facilmente pelos objetos brilhantes da vida, que vêm em formas de distração. Às vezes, suponhamos que você é uma pessoa que não tem um propósito, és um professor, gosta de dar aulas, por exemplo, de matemática e tal. Em dado momento, decide criar um hype, o mundo decide criar um hype ligado a ensinar inglês ou dançar alguma coisa do tipo. Por você não ter um propósito definido, facilmente podes te desviar e tentar experimentar a cada onda que o mundo vem implementar. Então, quando você tem um propósito de vida bem definido e tu te agarras naquele propósito, você se torna uma pessoa direcionada e focada. O segundo aspecto de por que ter um propósito de vida é que o propósito de vida te dá motivação e determinação. E quando falamos de motivação, vamos entender ele como a gasolina que faz o teu motor funcionar. A gasolina que acende aquela chama fumegante dentro de nós. E quando falamos de motivação, é importante entender, é importante alinhar a questão de disciplina. Por quê? Porque a motivação tem aquela capacidade de nos levantar de maneira
vamos dizer, energizada para fazer determinada coisa. Mas o fato é, nem todos os dias você vai acordar motivado. Existirão dias em que você vai querer continuar deitado na cama por mais tempo, talvez esteja frio, preguiça de fazer determinada coisa, procrastinar, e tudo isso, se você depender só da motivação para fazer as coisas, muito dificilmente vais ter sucesso nas coisas que te comprometas. E aqui é importante alinhar a disciplina à motivação, porque enquanto a motivação é aquela gasolina que transforma aquela centelha dentro de ti em um fogo consumidor, a disciplina é aquele atributo que vai dar aquele empurrão, embora que em passos pequenos, até alcançar os seus objetivos. Você vai saber o porquê que deve fazer a coisa. E a determinação é a capacidade que nos faz continuar no caminho que escolhemos, apesar das dificuldades, das descrenças, das opiniões, da negatividade que eventualmente vem surgir. Isso tudo só é possível ter quando a pessoa tem um propósito de vida. Um terceiro aspecto que justifica a importância de termos um propósito é o sentido de realização. Pessoas com propósito vivem uma vida plena, vivem uma vida com significado, apesar de todas as dificuldades que eventualmente venham a enfrentar, elas conseguem claramente determinar ou ter uma vida plena, uma vida com significado e, acima de tudo, prazerosa. Se elas conseguirem encontrar um ponto de equilíbrio entre o que elas fazem, o que o mundo precisa, que são boas em fazer, e não são pessoas, vamos dizer, dirigidas com os trends que o mundo de tempo em tempo cria. Um outro aspecto que justifica a importância de ter um propósito de vida é a resiliência e bem-estar. Ou seja, pessoas que têm um propósito de vida são pessoas resilientes, que sobrevivem às dificuldades que, de tempo em tempo, a vida lhes apresenta. Não desistem facilmente, têm aquela robustez que a vida exige, que as metas, os objetivos de vida. Porque aqui levanta-se aquele questionamento. Você está disposto a pagar o preço que o sucesso exige? Um outro aspecto que também vale destacar é que o propósito de vida te dá aquela conexão e relacionamento, ou seja, tu te conectas com o teu eu superior numa outra escala de vibração. Conectas-te com os teus semelhantes, os teus coexistentes, numa outra escala, porque pessoas que são movidas por um propósito de vida são pessoas atraentes, são pessoas carismáticas, são pessoas que conseguem influenciar as outras pessoas, levando seus relacionamentos a outros níveis. E pessoas que têm propósito de vida também são pessoas que fazem impacto e contribuição no contexto em que elas estiverem inseridas. Elas colocam suas habilidades, conhecimentos, talentos para servir uma real causa da vida. Já dizia Aristóteles que o teu propósito está onde e quando as tuas habilidades encontram uma chance social de mundo. Quando você consegue identificar uma oportunidade no contexto em que você está inserido, na tua comunidade, teu bairro, tua rua, e consegues empregar os teus talentos, habilidades, recursos para resolver um problema existente, ali está o teu propósito. Então, então, nós queremos entender claramente o porquê termos um propósito. E quando analisamos isso, fica muito claro que ter um propósito é muito melhor e dá um senso de significado e até mesmo eh, uma justificativa muito plausível de por que estarmos a ter a experiência terrena que nós temos eventualmente. Então, isso aqui é uma coisa muito importante que nós queremos fazer. Recapitulando, é importante ter um propósito de vida porque o propósito nos dá direcionamento e foco, motivação e determinação, sentido de realização, resiliência e bem-estar, conexão de relacionamentos, impacto e contribuição. Agora, tipos de propósito. Já entendemos o que é propósito, porque é importante ter um,
Agora vamos procurar identificar os tipos de propósito que existem. Nós olhamos para o propósito pessoal, que é o primeiro, que tem a ver com a vibração, ou seja, identificar as suas paixões. Vamos a olhar para os tipos de propósitos como primeiro ponto aqui é o propósito pessoal, que tem a ver com tu identificares as tuas paixões, habilidades, talentos e colocares eles para o teu crescimento pessoal, elevares a um nível em que desenvolvas como pessoa. Nós temos o propósito profissional, que é colocar estes mesmos atributos para servires de maneira profissional num contexto em que estiveres inserido, seja uma empresa, como intraempreendedor, ou mesmo sendo um empreendedor, gerando mudanças na comunidade em que você atua. Nós temos o propósito empresarial, aqui é colocar os elementos que constituem aquela empresa a serviço de uma necessidade existente na comunidade daquela empresa atua. Estamos a dizer que todos aqueles colaboradores fazem parte de uma determinada empresa, se colocam a serviço de uma real necessidade da comunidade onde estão inseridos. Nós vamos atrelar a isso às responsabilidades sociais. Nós temos o propósito social, que é a responsabilidade de toda uma sociedade a causar mudança e impacto enquanto exercem o seu propósito enquanto indivíduos, enquanto sociedade também. Nós temos o propósito global, que aqui estamos a dizer que é uma agregação global, é quando os indivíduos, numa escala global, conseguem pegar as suas habilidades, talentos e serviços, a serviço de toda uma toda uma esfera global. Então, aqui queremos entender isso. Existem, pelo menos, aqui estamos a trabalhar 5 tipos de propósito. O pessoal, que tem a ver com a escala individual, o profissional, com a escala profissional enquanto empreendedor ou empreendedor, o propósito empresarial, escala de empresas, coletividade, depois tem um propósito social, numa escala de sociedade, temos uma escala global, uma esfera global. Então, estes são os aspectos que nós queremos aqui pensar. Mas, agora, como é que você pode encontrar o seu propósito? Existem pelo menos 5 passos que nós podemos indicar que vão te ajudar a encontrar o seu propósito. O primeiro é você ser uma pessoa reflexiva, introspectiva, fazendo perguntas como no que é que eu sou bom? O que é que eu amo fazer? Quais são as coisas que me fazem brilhar os olhos ao fazer, que me fazem entrar na zona de fluxo quando eu estou a desempenhar aquelas atividades? Esses questionamentos e a resposta a essas perguntas vão determinar, vão te ajudar a encontrar o seu propósito. Então, de tempos em tempo, ou se possível, neste workshop, o desafio que lançamos a você é fazer essa reflexão profunda sobre o que é o teu propósito de vida. Ou para encontrares o teu propósito de vida, faça uma reflexão profunda. Aqui podes pedir ajuda de familiares, amigos, namorados, cônjuges, o que for conveniente para você. Pedir ajuda para aquela pessoa que eventualmente pode te ajudar a identificar o seu propósito. Pergunte quais são as habilidades, qualidades que são claramente vistas em você, que aqui o objetivo é te autoconhecer. Depois é identificar os seus pontos fortes. Questione-se a ti mesmo. Quais são as minhas valências? Aqui, quando nós queremos utilizar uma abordagem diferente daquilo que o sistema de ensino, sobretudo, vem nos ensinando, que é de olhar para as nossas debilidades e depois arranjar maneira de suprir elas. Nós gostamos muito de aplicar a psicologia dos pontos fortes, é olhar para aquilo que você é naturalmente bom, questionar-te e depois trabalhar nessas mesmas coisas. Porque ninguém deveria nos julgar se temos mais facilidade a aprender ciências sociais às ciências exatas. Eu não preciso ser bom em matemática. Às vezes não tem nada a ver comigo. Então, a teu ponto é conhecer os teus pontos fortes. Identifique os teus pontos fortes. Faça uma lista, catalogue, liste todas elas e tal. E também aqui podes pedir ajuda de familiares, amigos, seja o que for.
Pergunte a essas pessoas para que te ajudem a identificar os teus pontos fortes. Depois, outra maneira que pode ajudar a encontrar o teu propósito é explorar diferentes áreas. Seja uma pessoa que experimente novas perspectivas de vida, profissões, mas aqui é importante ter a atenção ao aspecto que não queremos que você seja uma pessoa que salte de galho em galho. Tenha uma, tenha um foco ao fazer isso, ao experimentar diferentes áreas. Experimente dançar, pintar, jogar, nadar, praticar natação e assim sucessivamente. E todos têm a plena certeza que se você fazer isso numa dessas áreas, podes te identificar e encontrar ali o teu propósito. Uma outra forma que te pode ajudar a encontrar o seu propósito é se conectar com outras pessoas. É criar, é fazer networking. Vai ver que ali o ponto é que o teu network não deve ser composto, sobretudo, de pessoas na tua zona de conforto. Expanda. Se você é enfermeiro, tenha como networking pessoas que, por exemplo, são agrônomos, são engenheiros, e assim sucessivamente. E vais perceber que nestas interações, em algum momento, você poderá identificar que, pronto, eu amo aquilo, eu amo uma maneira de desempenhar ou exercer aquela atividade. Uma outra forma é definir metas significativas. Aqui estamos a dizer que tenhas como hábito definição de metas a curto, médio e longo prazo. E não importa se são metas absurdas. E quando forem metas grandes, tenha por hábito dividir-as por etapas, de modo que desenvolvas um mindset de crescimento. Determine as metas por submetas, crie, desenvolva em você os micro-hábitos ou hábitos atômicos para você conseguir alcançar os seus objetivos a longo prazo. É para não paralisar os clientes do objetivo maior. Porque a nossa mente, infelizmente, quando estamos diante de problemas e aparentam ser muito grandes, temos a tendência de paralisar. Então, o que é isto? Nós trabalhamos agora 5 formas que você pode utilizar para encontrar seu propósito. Escolha dentre estas 5 aquela que for mais conveniente para você, dada a circunstância. Se possível, reflita profundamente, trabalhe autoconhecimento, pergunte a outras pessoas sobre as suas qualidades, os teus pontos fortes, identifique-os, explore e experimente novas áreas da sua vida, viaje, conheça pessoas, experimente desenvolver habilidades diferentes, aprenda um idioma, seja lá o que for, apenas saia dessa zona de conforto. Depois conecte-se com os outros, tenha por hábito desenvolver networks diversificados, de modo que na divergência ou na diversidade encontres coisas interessantes que de alguma forma vão ser como aquela gasolina para você identificar o seu propósito. Ok, vamos imaginar que você identificou o seu propósito. Já sabes o que é propósito, os tipos de propósito, encontrou o seu propósito. Agora, o que fazer uma vez que identifiquei? Mas antes de fazer esta análise, vamos avançar por uma coisa muito importante, que é partilhar um recurso que pode nos ajudar a identificar nosso propósito. Esta é a metodologia Ikigai, que eu não consigo trabalhar lá o Ikigai é uma palavra de origem japonesa, que é a junção de dois vocábulos, com Iki, que tem a ver com razão, e Gai, viver, que, ou seja, podemos dizer que é a razão de viver. Aqui neste diagrama, podemos ver claramente que para encontrar o seu Ikigai, fazemos uma interseção de 4 esferas, de 4 círculos, em que cada círculo, a sua interseção resulta em alguma coisa. Começamos, por exemplo, aqui do lado direito, do lado esquerdo temos uma tabela. Vamos começar por preencher. Como é que isso funciona? Nós preenchemos, o exercício é depois você identificar o que você ama. Pergunta assim mesmo, o que eu amo? Quais são as coisas que eu amo fazer? Talvez desenhar, talvez cantar, jogar, viajar, seja lá o que for. Liste essas qualidades. Depois pergunta a você mesmo, no que é que eu sou bom em fazer? No que é que eu sou bom? Talvez seja desenhar, talvez seja viajar,
E aqui podemos ver que entre o que você ama e o que você é bom, existe uma linha de interseção e é desenhar. Então, desenhar seria a tua paixão, seria a tua paixão. A interseção entre o que você é bom e o que você ama dá a sua paixão. Nesse ponto em particular, o ponto de interseção é desenhar. Depois passamos para o terceiro círculo, que é pelo que você pode ser pago. Aqui o questionamento é a ideia que é você alistar todas aquelas coisas que você sabe fazer, pelas quais as pessoas poderiam te pagar. Ok, liste essas coisas. Talvez, tá bom, sei, faço desenhos muito bem, eu poderia, as pessoas poderiam me pagar por fazer retratos, por fazer ilustrações, por fazer aquilo e tal. A interseção entre o que você é bom e pelo que você pode ser pago é a sua profissão. E levamos isso para a escala até que o mundo precisa. Pergunta a si mesmo, dentre as coisas que eu faço, o que é que o mundo precisa? O mundo precisa, por exemplo, de ilustradores que comuniquem de maneira comprometida, né, determinados valores ou até mesmo pautas ambientais. Use os teus talentos para comunicar isso, por exemplo. Então, a interseção entre aquilo pelo qual você pode ser pago por fazer e o que o mundo precisa é a sua ocupação. E a interseção do que o mundo precisa e aquilo que você ama é a sua missão. E quando nós intersecionamos o que você ama, o que você é bom, aquilo pelo qual você pode ser pago e o que o mundo precisa, este é o seu ikigai, é o seu propósito de vida. Então, aqui lançamos como exercício, tu refletidas nesses aspectos. Podes depois preencher estes mesmos aspectos, nós podemos partilhar uma aula de prática, tanto isso, em particular, que, por exemplo, nós estamos a dizer, vais preencher aqui a primeira habilidade, talvez desenhar, e desenhas, ok, eu desenho muito bem, desenho sucessivamente, assim sucessivamente, ok, então, agora, outro aspecto que é fundamental também nós percebermos, já identificamos os nossos propósitos, sabemos o que é propósito de vida, que tipo de propósito que existe, como encontrar o meu propósito, apresentamos aqui a ferramenta ou o diagrama em que vai para encontrar o seu propósito. E um outro aspecto também fundamental aqui trabalharmos é, ok, agora como é que eu posso monetizar o meu propósito? Uma das formas que você tem para monetizar o seu propósito é por estabelecer contas, primeiro encontrar uma necessidade do mundo, enxerga a tua comunidade, procura identificar formas de implementar eu também diria, encontre uma necessidade do mercado que está inserida. Identifique uma necessidade ou problema no mercado que pode ser suprida com o teu propósito. Uma outra forma de você monetizar e empreender através do seu propósito é criar produtos ou serviços relevantes que o teu propósito, identificado anteriormente, pode suprir. E estes produtos e serviços podem ser em formas de cursos, workshops, palestras, podem ser em forma de coaching, mentoria, produtos físicos, serviços de apoio, enfim, qualquer coisa que esteja dentro da tua zona de propósito serve para esse propósito. Quando você faz isso, consegue explicar o teu propósito a serviço ou encontras uma maneira de monetizar o teu propósito. Uma terceira forma de você empreender através do teu propósito é construir uma marca autêntica. Seja o tipo de pessoa que se conecta com as pessoas a nível sensorial. Construa uma marca autêntica que transmita a sua missão, valores, crenças, propósito de forma coerente. Defina um posicionamento, trabalhe uma imagem, uma identidade visual impactante e consiga transmitir de maneira coerente aquilo que você acredita, as suas motivações e todo o teu asset de crenças, de toda a tua tonalidade. Então, aqui é fundamental. Uma outra forma que você pode utilizar para empreender através do propósito é estabelecer fontes de receita. Aqui você criar fontes de receita que possam gerar renda a partir do seu propósito. Se você é alguém que gosta de trabalhar com pessoas, comunicar, por exemplo, gosta de comunicar, talvez poderias ter como fonte de renda, né?
a questão de seres um mestre de cerimônia, seres um palestrante, tu podes encontrar gatos dentro do teu propósito e arranjar uma maneira de empreender por meio dela. E uma outra forma de você monetizar o teu propósito, o talento, habilidades, é por desenvolver relacionamentos com clientes. Cultiva relacionamentos genuínos com seus clientes e seguidores, entendendo suas necessidades e oferecer soluções que agreguem valor a eles. Aqui é muito uma questão de colocar o cliente no centro de todas as atitudes, todas as suas decisões comerciais. Outra forma, promover sua marca e produto. Invista com estratégias de marketing, promoção, promoção de habilidade da sua marca e produtos. Utilize as redes sociais para fundamentar esse processo. Conteúdo online, publicidade paga e parcerias estratégicas para alcançar esse público de maneira muito mais eficaz. E aqui, essas são algumas formas que nós devemos ser importantes para você conseguir, primeiro, se conectar com o seu propósito e empreender personalidade. Então, resumidamente, o que é que nós vimos hoje? Nós começamos por definir o que é propósito. Será que respondemos às perguntas que fizemos inicialmente? Primeiro, o objetivo desta aula era ajudar a entender o que era propósito. Nós dissemos que propósito é a justificativa por trás das nossas atitudes. Depois passamos para o que é propósito de vida. Dizemos que o propósito de vida é a justificativa de o que é que nós investimos. Nós passamos depois para identificar os tipos de propósitos existentes. Identificamos ali o propósito pessoal, empresarial, social, global e assim por diante. Depois vimos como é que você pode encontrar o seu propósito. E ensaiamos várias formas, desde tu fazemos experimentar as coisas novas, seres uma pessoa reflexiva, para investir no autoconhecimento, e assim por diante. Nós também procuramos responder como é que você pode viver o seu propósito, monetizar o seu propósito, talentos e habilidades. Vimos que tem várias formas de você fazer isso. Partindo desde identificar oportunidades no mercado não atendidas, que podem ser atendidas com as suas habilidades, tem que ter propósito particular, de conectar com os clientes. Todas essas são formas que você pode utilizar para se conectar com pessoas, para empreender com o seu propósito. Esperamos muito sinceramente que esta aula tenha ajudado você a entender o que é propósito, o que é propósito de vida, os tipos de propósitos que existem, como você pode encontrar o seu propósito, como viver e monetizar seu propósito, talentos e habilidades. Para essa aula é isso. Muito obrigado por estarem do outro lado. Nos vemos na próxima aula. Até lá, por pedaços, está melhor.